noite a todos. Eu quero agradecer a espiritualidade, a oportunidade de estar junto com vocês. E quero agradecer também a todos que ouvem, que vão ouvir. Ouvirão. Mas, assim, a intenção é das melhores. Então, eu agradeço meu mentor quando me inspirou a fazer esse trabalho e espero que vocês tirem grande proveito dele também, né? Porque é uma troca de energia. Nós estamos fazendo uma troca de energia. E o meu tema hoje é o valor da prece. A Geni começou falando da prece, a Vânia pediu prece. E eu, como filósofa, e como defendo muito o trabalho da vertente filosófica da doutrina espírita, porque para quem é novo, a doutrina tem 3 caminhos de pensar, que convergem, claro. Mas é ciência, filosofia e moral, né? A gente nem usa a palavra religião, porque a religião em si, por ter posições muito rígidas, rituais, essas coisas todas, que acabam levando para isso que a Geni trouxe, nesses conflitos, essas guerras, porque as pessoas não compreendem muito bem o que é elevar o pensamento a Deus. Enfim, então, por tudo isso, eu agradeço o nosso trabalho de hoje. Eu tenho como objetivo o seguinte, já que eu vou falar de prece, tudo que eu falar tem um objetivo que é sacralizar a prece e não banalizar a prece. Então, a prece já começa sendo considerada como uma coisa sagrada. Então, nós temos que sacralizá-la. E quando a gente fala em sagrado, nós estamos falando que tem uma função de olhar para o todo, porque nós, quando estamos em qualquer situação, nós temos uma visão muito restrita das coisas que nos cercam, né? Então, sacralizar significa entender o todo, ver as leis do todo. Então, nós vamos explicar isso, vamos explicar como que funciona essa sacralização. Então, eu faço uma pergunta. Quais são os sinônimos que a gente conhece da prece? Que mais? Quais são os sinônimos? Sim, mas a gente conhece como prece, como oração, né? A vibração também pode entrar. Mas, enfim, o que nós temos que considerar é que por que a gente ora? Por que a gente reza? Por que exatamente? Tem vários motivos, né? Ou a gente está orando para pedir, ou a gente está orando para agradecer, ou a gente está orando pelo próximo, como foi colocado. Tudo isso. E será que isso é sacralizar? Será que isso basta? Essa é a pergunta. E é isso que eu vou desenvolver. E para isso eu vou no Livro dos Espíritos, que tem 7 perguntas. Olha que interessante, só as perguntas. Vamos tentar responder mentalmente. A 657. A vida contemplativa tem mérito aos olhos de Deus?
contemplativa. Significa, sabe aquelas pessoas que se isolam? Tem mérito. 658. A prece é agradável a Deus? Olha aqui. Olha a pergunta do Allan Kardec. Gente, é uma pergunta filosófica. A prece agrada a Deus? 659. Qual o caráter geral da prece? Qual o caráter? Quer dizer, para que serve? A parte geral, se não é pedir, se não é agradecer, o que acontece? 660. A prece forma o homem melhor? A prece torna o homem melhor? Olha, pensa um pouco comigo. Eu acho que desde criança eu aprendi a rezar. Será que eu me tornei melhor? Por causa da prece? 661. Pode-se pedir a Deus que perdoe nossas faltas? Porque a gente pode rezar para pedir perdão também, né? Ai, desculpa, não faço mais. Faço promessa. 662, aquela era 661. 2. Pode-se orar utilmente por outra pessoa? Pode. Deve? É bom? É correto? Essa é a pergunta. E a última, 663, as preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar o curso da história, né? Nossa! Quer dizer, será que a prece tem o poder de mudar as coisas? Dependendo, né? Olha só, é difícil, não é? Ou é fácil? Então, agora eu vou dar as respostas de cada uma delas, para ver, primeira coisa, as respostas que eu trago aqui, que são na resposta do Livro dos Espíritos, claro, só que eu só peguei uma frase, que eu considero a frase que eu vou ler para vocês como a essência da resposta, porque o resto é uma explicação daquela essência. Então, para a gente ser objetivo, assim quando a gente lê, por exemplo, o Livro dos Espíritos, que o grande valor dele é ler os princípios, que são difíceis de achar, a grosso modo, então eu trago a essência da resposta. Então, a primeira, quando foi feita a pergunta, a vida contemplativa agrada a Deus? Responde, Deus não quer que se pense só nele. Olha isso. Ele não quer que a gente só pense nele. Visto que deu ao homem deveres a cumprir, e esse dever é com a humanidade. Olha só, então se eu estou rezando para Deus, eu tenho que tomar esse cuidado, porque Ele não quer, Ele não precisa, vamos dizer assim, sendo um pouquinho mais claro, né? O que Ele quer de mim? Ele quer que eu cuide e que eu cumpra meus deveres com os meus semelhantes aqui na Terra. Ele quer que eu cumpra essa responsabilidade. Ele não quer que eu fique na vida contemplativa, só orando, só, né? A prece é agradável a Deus? Resposta: a intenção é tudo para Ele. A intenção.
Olha só, como é que... Olha que interessante, a intenção é algo que eu percebo do outro. A intenção é algo subjetivo de cada um. Então, se a intenção é que agrada a Deus, é porque Ele sabe, entende as intenções dos seres humanos. Isso Ele entende. Não as palavras ditas ao léu, mas a intenção Ele entende. E isso é que vale. E só eu e Ele que sabemos qual é a intenção, porque ninguém vai ver a minha intenção. Então, por que isso chama atenção? Porque na primeira pergunta, quando ele fala que eu tenho que cuidar da humanidade, aí sim eu tenho que ter atitudes, comportamento, ajudar, ir a favor, ter um alento, né, numa aflição de alguém. Aí sim eu estou ajudando a humanidade. Mas a intenção para Deus é eu e Ele. A terceira pergunta: qual o caráter geral da prece? Resposta: orar a Deus é a mesma coisa que pensar nele e se aproximar dele. Então, esse é o caráter, é o grande valor, se aproximar dele. Gente, será que é fácil se aproximar do nosso Criador? Se a gente não conhece nem as leis universais que foram criadas por Ele, como é que nós vamos cumprir o que Ele diz aqui? Qual o caráter geral? É pensar e se aproximar dEle. Então, é um exercício. Eu tenho que fazer um exercício. Então, se a oração, para mim, for um exercício de aproximação, está valendo ou não? Está valendo. Caso contrário, vamos refletir. A prece torna o homem melhor? Resposta: a prece é um estudo de si mesma. O autoconhecimento. Então, a prece torna um ser humano melhor? A prece é um estudo. Todo dia, toda hora, cada palavra que eu remeto a esse encontro com Deus, eu estou estudando a mim mesma, a minha capacidade, minha orientação, sensibilidade, perceber as respostas, perceber os sinais. Porque tem intuição, tem a inspiração. Esses são condições mínimas que nós temos para alcançar esse tornar-se melhor, esse estudo que eu tenho que fazer de mim mesma. A outra pergunta: pode-se pedir a Deus que perdoe nossas faltas? O que vocês acham, hein? Oi? Poder tudo pode. Poder tudo pode. A gente pode tudo, óbvio. Mas as consequências também são óbvias que aparecem. Então, posso pedir perdão? A resposta não é minha resposta. Está lá no Livro dos Espíritos. O perdão das faltas só se obtém mudando de conduta. Fácil, né? Tá bom, você quer ser perdoado? Vai lá e faz de novo. Faz diferente. Não de novo, igual. Faz diferente.
inventa alguma coisa para dar certo. Porque quando dá errado, o problema não é de Deus. Dá errado porque você não teve condições de entender bem e fez do jeito que você sabia fazer. Então vai lá. Olha aí. O perdão das faltas só se obtém mudando de conduta. As boas ações, continua, são as melhores preces, porque atos valem mais que as palavras. Termina a resposta aqui. Então é a parte que nos toca, vamos dizer assim, que nos pertence. É praticar, é fazer, ver o resultado daquilo que se fez. Essa sim acaba se sendo um perdão. Porque se dá certo, é porque você acertou. E como é que eu sei que deu certo? Como é que eu sei que deu errado? Que deu errado, acho que todo mundo sabe, né? Todo mundo percebe. Porque o sofrimento vem na hora. Pode-se orar utilmente para o outro? Resposta: quem ora, quem reza, atrai para si bons espíritos. Individualidade é isso. Então, a resposta é bem curta, mas ela é muito profunda, porque quem se disponibiliza para o outro, né, atrai bons espíritos. E quem está perto percebe, sente, considera, fica de olho. O que essa pessoa fez? Como é que ela agiu? Eu quero fazer igual. Essa é a oportunidade do outro. Então, quando eu faço, eu sirvo de exemplo, só isso. Então, posso orar utilmente para o outro? Faz tua parte. Indiretamente, você já está ajudando. Isso é orar. As preces, essa é a última, que fazemos por nós mesmos, pode mudar a natureza das nossas provas? Aqui é assim, muda a história. Muita gente fala em destino, né? A gente sabe que o destino não existe. Porque nada é previsto, nada é determinante. As coisas podem mudar. Então, eu estou numa situação, mas essa situação pode mudar. Não faz parte de um castigo, de um destino. Eu posso mudar tudo. Então, se eu posso mudar tudo, a minha prece é válida para mudar as minhas provas? Resposta: Deus não pode mudar, porque a pergunta a pergunta quer dizer, se Deus vai interferir, né? Deus vai interceder na minha história só porque eu estou orando para Ele? O que vocês acham? Você acha que alguém tem uma reza mais forte que outra pessoa? Então o outro rezou 5 horas seguidas, eu rezei 1 hora seguida. Então ele consegue, então Deus vai atendê-lo e não vai me atender? Se nós duas estamos com a mesma aflição, será que isso é possível? Resposta: Deus não pode mudar a ordem da natureza ao capricho de cada um. Sabe por que ele não pode mudar ao capricho de cada um dos seres humanos, que são mais de 12 milhões de seres humanos? Porque ele tem suas leis. Ele coloca as leis e nós temos que obedecer às leis.
Obedecendo às leis, ele não precisa interferir em nada. Está tudo certo. Porque as leis, sim, são justas, as leis são equilibradas, as leis são eternas. Aí tudo funciona pela lei, não pela interferência como se fosse algo pessoal. Muito bem, dito isso, eu tenho aqui um texto que foge um pouco do espiritismo, mas eu trouxe, é do Khalil Gibran, no livro O Profeta. Eu trouxe porque esse livro foi em 1820, desculpe, 50 foi uma outra coisa. 1820 que ele lançou esse livro. Então, olha como... E ele é um escritor e é um filósofo. Olha a sensibilidade para o mesmo assunto da prece. Ele diz assim: portanto, que vossa visita a esse templo invisível não tenha nenhuma outra finalidade senão o êxtase e a doce comunhão, pois se penetrardes no templo unicamente para pedir, nada receberás. Se nele entrardes para se curvar, ninguém vos erguerá. E mesmo se aí fordes para mendigar favores, não sereis atendidos. Olha isso. Resumiu tudo o que nós falamos no Livro dos Espíritos? Resumiu lindamente. Então, esse templo invisível que ele menciona é dentro de nós. Somos nós mesmos. Nós somos um templo, nós somos sagrados. Porque quem nos criou? Não foi um ser divino? Deus. Deus nos criou os seres humanos. Então, nós possuímos em nós a centelha divina. Se isso funciona desse jeito, se nós temos em nós a centelha divina, nós temos que honrar essa centelha que precisa crescer. E nós temos que honrar como? Como foi dito lá em cima, estudar, entender, fazer, ter boas intenções, ter boas atitudes. É a transformação de nós mesmos, eu penso. E tem outro livro da Lourdes Possato, que é filósofa, psicóloga, escreveu vários livros e é espírita. Alguém conhece? Maravilhosa. Os livros dela são assim incríveis. Lourdes Possato. E ela, nesse livro que eu estava lendo, ela se refere, ela faz uma citação e diz assim: se não houver equilíbrio entre sentir e agir, então o indivíduo está desregulado. Óbvio. Sentir é uma coisa, agir é outra. E o que eu preciso fazer nesse mundo, né? Qual é a minha missão, né? É encontrar o equilíbrio. Eu tenho que sentir e tenho que agir. Porque quando eu sinto uma aflição, significa que alguma coisa não está boa. Aí eu pego, ajo, vou agir, vou lá, arregaço as mangas e vou trabalhar em cima do encontrar a solução para a minha aflição. E aí eu me equilibro. Ah, quer dizer que amanhã não vou ter outra aflição? Vai ter outra aflição. Só que essa que eu resolvi me tornou mais forte. E aí eu vou conseguir resolver a outra mais rapidinho.
E quando vai ver, o tempo passa, tudo é um processo. Quando vierem as grandes provas da vida, não derruba você. Não derruba. Você cai e você levanta. Porque se você não fizer esse trabalho, você cai e o que acontece? Não levanta. Esse é o problema. Então, para eu trabalhar o equilíbrio, já que nós estamos falando de Deus e de oração e da centelha divina, nós temos que conhecer as leis divinas, universais. O que rege os seres humanos? O que rege, né? Então, nós temos que prestar atenção, principalmente na lei da dualidade, porque o equilíbrio nada mais é que de um lado e do outro, e eu preciso encontrar o meio. Então, nós temos assim o dia e a noite, são os opostos, a dualidade. E a natureza equilibra 24 horas, meio a meio, certo? Oi? Nem sempre é meio a meio? É o quê? 12, 12 não é meio? Aqui é 12, 12. Mas fazem parte de um ciclo, né? Isso mesmo. Como é que chama aquele lugar que tem a coisa boreal? Como é que chama? A aurora boreal. Ali fica muito mais tempo escuro, né? 6 meses escuro e 6 meses claro. E às vezes muda, às vezes diminui. Mas enfim, mas é o equilíbrio, né? Então, quando a gente fala das leis universais, a gente está comparando com a oração, que é o nosso tema. Será que uma oração dominical, será que uma oração, sei lá, quando eu vou dormir, aí quando vai ver, já dormi mesmo, não terminei nem a oração? Será que isso me permite entender a dinâmica do que eu estou fazendo nesse mundo? Então, é lógico que resumindo tudo isso, tudo ajuda. Claro, ajuda. Mas quem faz o milagre é você mesmo. Ajuda aí no domingo na missa, ajuda orar, tudo ajuda. Não estamos negando, nós estamos comparando exatamente com o resultado benéfico da coisa. Porque quanto mais você entende, a tua prece tem mais valor, tem mais intenção. E é isso que vale. Então, tem valor? Tem valor, mas é você que faz o milagre, não é a oração. Então, a conscientização é uma faculdade, porque nós temos instrumentos para entender, compreender, e a consciência é uma delas. Todos nós temos consciência e ela é uma faculdade que precisa ser trabalhada para ela crescer e entender cada vez mais. A consciência, ela consegue analisar os resultados. Porque repara comigo uma coisa, os resultados a gente não sabe qual vai ser. Eu posso estar com a melhor das boas intenções, mas o resultado pode ser totalmente diferente do que eu esperava. Então, o que eu faço é uma coisa, o resultado é outra coisa. Vamos pegar aqui um exemplo bem caseiro. Eu estou preparando um bolo. O bolo, a receita
segui tudo direitinho, fiz com todas as medidas, com tudo direitinho. Pus no forno. E, daqui 40 minutos eu vou lá ver o bolo. Nesses 40 minutos alguma coisa aconteceu, ou o gás acabou e eu não percebi, ou aumentou demais a chama. Quando eu vou ver, não tem bolo. Eu fiz algo errado? Até onde me parece, não. Mas o resultado deu errado. Então, quando eu tenho consciência, eu penso nos resultados principalmente. Porque eu não domino os resultados. Eu posso sair de casa, maior sol do mundo, e chega daqui 2, 3 horas, tá o maior frio do mundo, eu não peguei casaco, passo frio, fico doente. O que acontece? É um resultado que eu não dominava. Eu não sabia. Hoje tem a meteorologia, eu olho lá, vai chover, não vai. Mas, enfim, as circunstâncias são tão mais fortes que os próprios atos meus quando eu estou fazendo tudo direitinho. Então, é ali que eu preciso me conscientizar. Então, e o que acontece? Por que eu tenho que me conscientizar? Porque tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, metafísico, eles exercem as mesmas leis. E ao me conscientizar, eu entro mais na análise do mundo espiritual do que na análise do cotidiano nosso. Porque é isso que vai me levar para um comportamento diferente. E é do comportamento que a gente tem que prestar atenção. Eu tenho que mudar de comportamento. E o comportamento vale por quê? Porque eu estou crescendo em alma, estou crescendo em espírito. Consciência é isso. Eu não estou competindo com nada nem com ninguém. Estou competindo comigo mesmo. Então, quando eu analiso resultados que não estão muito na minha alçada, eu começo a pensar no mundo virtual. E aí é que começa o grande valor do trabalho. Porque quando nós temos uma intuição e inspiração, que também são condições mínimas que a gente tem para ser cada vez mais assertivo, esses comportamentos são para eu ir ao alcance do todo. Lembra, no começo nós falamos do todo. Deus é o todo. Nós somos parte dele. Dele não, da centelha divina, né? Então, mas nós, quando estamos orando nesse sentido de consciência, nós estamos indo a favor. Nós não somos uns pedintes. Nós não estamos aqui no raso, que é da onde nós temos que sair. Então, orar de forma consciente é ir a favor do todo, que é Deus. Quando a gente fala todo, nós estamos falando de Deus. Porque, na verdade, o interessante é assim, quando eu rezo para mim, eu estou fechada no meu mundo, né? Quando eu rezo para o todo, é porque eu cresci, eu transcendi, eu estou transcendendo. Uma hora eu posso transcender, outra hora eu posso não transcender, mas eu estou exercitando, porque é isso que se espera de um ser mais em evolução. Nós estamos no mundo de expiação e prova, nós estamos engatinhando, mas nós já saímos da era
mineral, monera, fungo, fomos para o vegetal, animal. Hoje nós somos os seres humanos. O ser humano tem consciência. E consciência é isso. Se a gente não tem essa consciência, essa comparação da dualidade, por que eu sofro? Eu estou procurando paz. Como é que eu faço? Se eu não tiver esse trabalho e conscientizar e trabalhar, fazer um comportamento diferente, infelizmente, não vai validar o divino em nós. Não vai. Vamos ter que refazer, reestudar. Então, esse trabalho todo nos conscientiza, inclusive, de que nós somos co-criadores, como diz no Livro dos Espíritos, né? Nós fomos criados e agora aqui a gente está co-criando. Quer dizer, tudo que está aqui fomos nós que fizemos. Nós estamos falando agora das guerras que estão explodindo para tudo. Que seres humanos somos nós? Somos nós que estamos fazendo isso. Quem que faz as armas? Somos nós. Quem que tira? Somos nós. Quem é que morre? Somos nós. Então, e não adianta pensar que está lá longe, 5, 6 horas de distância de avião daqui, então não tenho nada com isso. Falta de conscientização isso também. Porque tudo nos atinge. Somos todos seres humanos. Então, a gente pode orar por eles? Podemos. Vai mudar? A guerra vai parar? Duvido. Mas ajuda a eu entender alguma coisa desse mundo? Ajuda. Tem uma outra frase aqui no Livro dos Espíritos que diz assim: Deus não escolhe para você e nem age para você. Ele age por meio de você. Olha que interessante, que bonito e profundo. Ele age por meio de você. Isso é Deus em nós. Então, eu não preciso ajoelhar para rezar, eu não preciso acender vela para rezar, eu não preciso ir não sei aonde para rezar, eu posso rezar. Eu posso rezar andando na rua, não é? Eu vejo alguém, penso, tento ver o que é melhor, o que não é, analiso, discuto, ouço uma história, paro para pensar na história e não em quem contou a história, que devia ter contado assim, devia ter contado assado. Então, são posturas, são comportamentos. E sabe de uma coisa muito importante? A natureza sempre ganha. É a natureza que ganha. Então, não adianta brigar com ela. Ela tem suas leis. E o Livro dos Espíritos nos deu uma orientação. Faz assim que você tem chance. Né? A natureza sempre ganha. Aliás, só para vocês verem como que o pensamento tem que mudar, quando a gente estuda neurolinguística, por exemplo, a gente fala, mas para que isso, né? Não, mas tudo tem seu lugar, tudo tem sua validade. Então, vamos pegar numa frase que a gente ouve muito, que diz assim: tua fé te curou. Tua fé te curou.
como o nosso cérebro, ele não sabe o que é fé. Ele não sabe o que te curou, não te curou. A mente da gente entende palavras que são de ação, que tenham um comportamento. Isso ele entende. Então, se eu disser assim, a tua atitude de fé te curou, é diferente? Muito diferente ou pouco? A tua atitude de fé. Porque a tua fé, eu não sei nem sei que tamanho que é essa fé. Você colocou uma ação. Pôs uma ação. Porque senão fica solto, fica sem uma responsabilidade. Porque quando Jesus disse, a tua fé te curou, que foi para Madalena, não foi? Que ela segurou no manto lá. Me lembro muito bem da história. Mas sei que ela pôs a mão, não sei se foi nele ou na roupa dele, uma coisa assim. E ele disse, a tua fé te curou. Mas ela teve essa atitude, ela foi lá e pôs a mão. Essa foi a atitude. Oi? Primeiro ela foi lá, fez um esforço danado para chegar perto e pôr a mão. É assim. É simples assim. Então, o abstrato, no nosso mundo concreto, não vale desse jeito. Ele só vale para crescer a consciência que é abstrata também. Tá dando para entender? Ótimo. Então é isso. Só o resultado que interessa, só que a ação tem que existir. Senão não está valendo. Tem um outro ditado budista. Sabe por que eu gosto dessas citações que intercedem com o espiritismo, com o budismo, com a psicologia? Porque tudo leva para esse lugar que é o equilíbrio. Tudo. Então, um ditado budista diz assim, a dor é real. Quando a gente está desequilibrado, a dor é real. Mas o sofrimento é opcional. Vem do budismo essa frase. Então, se você está com uma dor, óbvio, se dor física, você vai tomar um remédio, você vai descansar. Se é uma dor mental, Jesus, essas são piores. Se você não fizer nada, vai para o sofrimento. Ou vai para uma crise, né? Orgânica, vai para alguma coisa crônica, não sei. Então, a dor é um sinal. Só isso. O sofrimento já é o abuso dessa dor. Bom, e com isso, então, eu posso dizer para vocês que tanto no mundo emocional quanto nas leis, as leis universais, elas atuam nos dois mundos, no emocional e no material. E então, temos que deixar de lado o nosso ego, que na psicologia ego é o quê? É aquele sentimento de fantasia, é aquele sentimento de orgulho, de competição, o ego faz a gente se sentir, às vezes, perfeccionista, já um orgulho total. Como é que nós vamos ser perfeitos aqui nesse planeta? Não tem jeito. Então, essa ilusão toda, né? É ilusão. A vida, se você não tomar cuidado, 90% do teu pensamento é uma ilusão. Você está iludido, né?
Então, para que isso não aconteça, nós vamos também ver um outro ditado que a Clarissa Píncola Estes, ela escreveu aquele livro Correndo com os Lobos. Alguém já leu? Também é uma outra psicóloga muito que corre com os lobos. Então, ela diz assim, olha, não é verdade um ditado que diz que é impossível voltar às origens. Embora não se possa realmente voltar para dentro do útero, porque é disso, né, que está se falando, voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Mas mesmo assim, pode-se sim retornar ao lar da alma. E não é apenas possível, é indispensável. Então, voltar para a alma significa que nós somos flexíveis, nós podemos mudar tudo, nós podemos deixar de ter dor e sofrimento. E nós podemos desequilibrar e nós podemos nos equilibrar. E nós podemos, com isso, honrar o nosso Criador, que nos colocou aqui para evoluir em inteligência e moral. E assim eu termino o meu trabalho. Alguma pergunta? Se quiser perguntar, pode. Não pode, Geni? Pode. Vejo eu que a oração, como vejo eu que a oração numa casa espírita, em qualquer templo religioso, quando você faz uma oração que inicia alguma coisa, como nós fazemos aqui. Isso é um jeito de você fazer as pessoas se sintonizarem numa energia na qual poderiam receber algum benefício. Então, uma oração para mim, quando abre qualquer coisa, tem esse sentido. Tem Não só o sentido de você querer ajudar, não é isso? Não. O sentido é de harmonizar também os pensamentos. Também. Só que é a tua intenção. Você não sabe o que o outro está pensando, enquanto você está harmonizando. Com certeza. Por isso que é muito individual. Tem uma intenção boa? Tem. Mas cada um vai fazer sua parte, senão não existe. A tua intenção não vale para o outro. Dá o exemplo, claro. Entende? Dá o exemplo. Todo mundo, se tem consciência do que está fazendo aqui, vai se harmonizar com isso. Exatamente. Muito bem. Alguma pergunta? Não? São quietinhos, né? São muito quietinhos. Oi? Uma parte que você falou sobre o destino. Aí Sim. a pessoa, né? Mas e o karma? Qual que seria essa diferença do karma e o destino? O destino, a ideia que se tem, que todo mundo coloca, é que você vem predestinado a alguma coisa. Isso seria destino. E, no entanto, você não vem predestinado a nada. Você tem grandes vertentes, tipo, eu quero isso, eu quero aquilo, sabe? Agora, se você vai fazer ou não, já depende de como você se posiciona. Então, o destino é só para dizer que não é determinado, porque nós podemos mudar tudo. O karma já é uma coisa que você faz e tem consequência. À medida que você não resolve o que você acabou de fazer, você fica com um problema para resolver. Uma pendência. É um problema que você tem. Enquanto você não souber resolver, ele continua sendo um karma. Ele pode ser um karma hoje, que você fez hoje aqui, digo, nesse momento em que você nasceu no planeta Terra. Pode desencarnar sem ter resolvido, mas você precisa resolver.
Então, é nesse sentido. Você não vai voltar aqui para pagar o karma. Você vai voltar aqui com uma dificuldade. E essa dificuldade você vai ter que resolver de qualquer forma. Ou seja, você carrega o karma. Você carrega o problema. Até resolver. Até resolver. O karma. A palavra karma é isso, né? Porque se você não explica direito, a pessoa pensa que é um castigo. É porque você fala assim, você é o karma da minha vida. É. Não acaba funcionando também. Se você não quiser resolver essa vida, Mas você é impedida? Como é que fala? Não, você é forçada, impedida a fazer, porque você não, nós não fomos feitos para sofrer. Se você não fizer, você vai sofrer. Se você não fizer, e nós não estamos aqui para sofrer, a gente não aguenta, então você é forçada a resolver. E quando dizem assim, por exemplo, que a gente carrega o karma dos antepassados adiante? Ah, Não existe. não existe isso. Não, né? Cada um na sua, dos outros não. Cada um com o seu, né? Com cada um já é Porque muito. tem muita gente que às vezes fala assim, eu estou carregando o karma do meu antepassado. Não. É dela mesmo. Cada um tem as suas dificuldades e por exemplo, tá, só para te esclarecer, se você tem tua mãe, isso porque vem muito da constelação familiar. Então, se você tem a mãe que tem um modelo de comportamento, a tua tendência é repetir esse modelo, a tua tendência. Mas não quer dizer que você está pegando o sofrimento dela e agora você sofre. Mas por quê? Porque a gente, enquanto é pequeno e está sendo educado, a gente copia. E quando a gente é adulta, a gente tem que... Nossa, acho que eu não copiei nada, né? Isso pode ser da tua avó, de alguém. De alguém você copiou. Mas se você está sofrendo. E aí é isso. Por isso que muita gente acha que está sofrendo por alguém. Não existe. Na verdade, quando você cresce, você tem que ressignificar Ressignificar. o comportamento. Porque senão você fica e aí acha que está pegando.